A gente recebe uma convidada aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. O Senado aprovou ontem o projeto que adia automaticamente as provas que dão acesso aos cursos de graduação, entre as quais o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A aprovação não resulta automaticamente no adiamento do exame. Isso porque o texto agora ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados e depois também sancionado pelo presidente. No entanto, hoje o ministro da Educação, Abraham Weintraub, recuou e sugeriu o adiamento do exame por 30 ou 60 dias, data essa que ainda não havia sido cogitada. Sobre o assunto, a gente conversa com a presidente da Comissão de Serviços Sociais do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Adriana Schier. Adriana, bem-vinda, bom dia, obrigada por conversar com a gente aqui. Bom dia a todos, bom dia Adriana, bom dia ouvintes, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, obrigada. Adriana, esse adiamento já era esperado e desejado, né? Principalmente pelos estudantes, devido às condições de estudo agora nesse período da quarentena, alguns com acesso a computadores, outros não, e todos praticamente à distância dos professores, né? Então, a senhora vê também como bem-vindo essa possibilidade do Enem acontecer bem mais para frente agora? Sem dúvida nenhuma, nós estamos acompanhando há bastante tempo essa discussão, o IBDA tem feito um acompanhamento bem presente, porque várias instituições da sociedade civil também vêm se movimentando, pleiteando o melhor planejamento em relação às datas em que vão ser realizadas as provas. Os problemas de acesso à educação na forma remota, como nós estamos vivenciando hoje em face da pandemia, são inúmeros, né? A gente tem uma dificuldade de acesso de mais de 25% da população em relação aos serviços de internet. E esses 25% da população, que representam aí milhões e milhões de brasileiros, estão se vendo efetivamente alijados do conteúdo programático que é exigido e que vai ser exigido no Enem. Então, me parece que a posição do Senado ontem é uma posição de resposta positiva à sociedade, mas é fundamental que o Executivo se manifeste. Como já deu a dica agora de manhã o nosso ministro, né, essa fonte de comunicação que vem sendo utilizada, o Twitter, né? Sim, e esses dias agora, então, que o ministro trouxe nessa manhã, de 30 ou 60 dias mais para frente, já são, de qualquer forma, uma boa ajuda, um bom período. Claro que tudo isso depende de como e quando acontecerão as retomadas aos estudos, às aulas, ao fim da quarentena, não? Isso, o projeto de lei que foi aprovado, na realidade, ele não traz uma data específica para a realização das provas, né? E nem estabelece qual seria o prazo efetivamente de adiamento. O que ele vincula é a realização do Enem após o encerramento do período letivo. Então, nós estaríamos com esse projeto de lei aprovado, e me parece que vai ser aprovado na Câmara agora e depois sancionado também. O que nós temos, então, é uma vinculação da data de realização do Enem ao encerramento do ano letivo, o que de certa forma não resolve o nosso problema, porque efetivamente a gente não sabe hoje qual vai ser a data de encerramento. Então a situação de insegurança que tudo isso tem gerado para os estudantes é bastante alarmante, né? Com certeza. Lembrando, então, olha, que o Enem, feito de forma escrita, estava marcado para os dias 1º e 8 de novembro. Se ele fosse adiado, então, em 30 dias, iria para dezembro, se fosse em 60, para janeiro, então. E o Enem digital, a data era 22 e 29 de novembro também. Lembrando que o Senado aprovou o projeto por 75 votos contra 1 apenas. Foi a maioria mesmo disparada aprovando essa possibilidade, essa ideia. E esse único voto, aliás, contra, vale lembrar aqui, deixar registrado, foi do Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro. E os candidatos devem ser consultados sobre essa nova data. Isso foi algo também dito em reunião ontem pela comissão. De que forma eles poderiam ser consultados sobre a nova data? Sim, na verdade ontem o presidente do INEP, o senhor Alexandre Lopes, ele em entrevista divulgou que o Ministério da Educação e o INEP vão promover uma consulta pública
para ouvir os estudantes, né, a que data e se haveria interesse efetivamente no adiamento do Enem e que data seria compatível, razoável para que as provas fossem realizadas. É curioso isso porque, a rigor, nós já tivemos manifestações oficiais de várias instituições da sociedade civil, né? São vários setores que vêm se posicionando, inclusive a própria UNE, à frente dos cursinhos periféricos, enfim, a gente teria aí várias manifestações já. Mas, como sempre a gente vem afirmando, a participação popular e a oitiva, a escuta dos interessados, ela torna muito mais democrática a decisão a ser tomada. Me parece que o mais fundamental aqui é, de um lado, preservar o direito dos estudantes de terem o currículo efetivamente cumprido e com qualidade, né? Porque esse estudo remoto que está sendo realizado, ele é muito diferente nas diversas regiões do país, e inclusive vários alunos não têm acesso a ele, mas também é importante que não se cancele o Enem, justamente porque é a maior porta de entrada para a universidade no nosso país. Então, eu não sei se vocês têm noção disso. A possibilidade de cancelamento existe? Então, me parece que não, né? Me parece que todos os posicionamentos oficiais que foram até agora emanados são contrários ao cancelamento. E a demanda que a sociedade civil tem trazido também ao Ministério e ao INEP é tão somente pelo adiamento, jamais pelo cancelamento. Agora sim, então mesmo, né? E também, se eu não me engano, o senador Romário, ontem, durante a comissão, chamava atenção para as condições dos deficientes também físicos com relação aos estudos e execução das provas do Enem? Isso, essa é uma questão que já vem sendo debatida há bastante tempo. O Romário vem sendo um porta-voz desse grupo de excluídos, né, da sociedade, vem fazendo sempre a referência à necessidade de inclusão, que é uma exigência constitucional, mas o Enem tem se preocupado muito pouco com essa situação. E parece, pelo menos pelo que a gente tem de acesso hoje à formatação de inscrição, etc., que a mesma metodologia utilizada nos anos anteriores vem sendo repetida, que é insuficiente para atender essa demanda, especificamente das pessoas portadoras de deficiência. Agora a gente fica pensando também como fica a cabeça dos alunos em meio a toda essa confusão, esse adia, cancela, adia, se adia para quando? Como que mensagem a senhora poderia mandar para esses alunos que não sabem, afinal de contas, se estudam, se não estudam, se estudam para o Enem, de qualquer forma vão se preparando? Eles precisavam saber a data da prova com um pouquinho de antecedência, não? Sem dúvida, a gente tem toda a nossa produção em relação a políticas públicas, ela é produzida justamente para fazer com que os cidadãos, né, e os nossos estudantes aqui estão efetivamente no papel de cidadãos, tenham segurança em relação a toda a atuação do poder público. O Enem hoje o nosso Enem é o segundo maior sistema vestibular do mundo. Ele só está atrás da China em termos de acesso, em termos de universalidade, em termos de complexidade. Então, isso causa efetivamente, nesses 5 milhões de jovens que hoje se preparam ou não conseguem se preparar, um ambiente de muita angústia, né? Mas o recado aí, como você me pediu para dar o recado, é que façam efetivamente o seu papel de cidadãos agora, pressionando os órgãos que vêm regulamentando a matéria para que a nova data, e uma nova data razoável, seja admitida, né? O planejamento é fundamental em qualquer política pública e me parece que o estudante já é tão pressionado no momento em que está encerrando o ensino médio, e causar mais essa angústia me parece que é totalmente contrário aos objetivos do próprio ensino na forma como é pensado na Constituição Federal. Claro, e o estresse, né, já acompanha geralmente os estudantes na época do Enem, imagina agora em meio a toda essa situação. Bom, a senhora falava em planejamento, a senhora tem informações sobre como deve acontecer o reingresso às escolas dos estudantes? Tinham dito que a princípio voltariam as aulas para os alunos mais jovens e assim por diante, os outros mais velhos também iam voltando num sistema todo especial, de rodízio, inclusive, primeiro num determinado dia alguns alunos, em outros. A senhora tem detalhes?
As informações são absolutamente díspares aqui, né? Se há algo que tem nos angustiado ainda mais do que a própria pandemia, é esta falta de informação oficial em relação aos próximos passos. Mas isso se dá também por conta do próprio avanço da pandemia, né? E por conta do nosso desconhecimento em relação a qual será a trajetória desse avanço. Então, por exemplo, aqui no estado do Paraná, há normativa já da Secretaria de Educação suspendendo as aulas presenciais até agosto. Então, a gente vai depender aqui de cada estado a regulamentação específica no que se refere ao ensino médio. Também, nesse momento, me parece que seria fundamental que fossem adotadas normativas gerais, pelo menos a título de orientação, de diretriz, para que os estudantes pudessem concorrer com lealdade, né? Porque o que nós vamos ter aqui, a depender do momento em que cada colégio, em que cada estado adotar o retorno, o que nós podemos visualizar é ainda mais uma situação de maior desigualdade regional em relação àqueles estados que hoje se veem no momento mais acentuado da pandemia. Né? O Paraná ainda é um estado que tem uma situação absolutamente sob controle, né, sob todos os aspectos, mas a gente tem acompanhado que há estados em que esse retorno talvez seja mais postergado ainda por conta do avanço da doença. Infelizmente, Adriana, minha resposta aqui é extremamente vaga, porque as informações elas são absolutamente dissonantes nesse sentido. Nós estamos efetivamente sem uma diretriz geral a ser seguida. Né? Mas suas respostas foram ótimas e ajudam muito a todos que nos acompanham a ir se orientando, pelo menos, né? E a ficando de ouvido ligado nas informações, que tem sido um ótimo remédio nesse período. Então, a gente fica nesse ponto. A Câmara vai agora, já foi aprovado pelo Senado o adiamento do Enem, aguardamos agora a decisão da Câmara, o sancionamento do presidente e a data, né? Para quando vai o Enem? Exatamente. Se para 30 ou 60 dias, como adiantou a possibilidade agora há pouco o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Nós conversamos com a presidente da Comissão de Serviços Sociais do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Muito obrigada, Adriana Schier. Boa quarta-feira para você e a gente fica em contato. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada e boa tarde a todos. Valeu. Boa tarde também.